Muito boa noite, Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-deputado federal, tudo bem? Tudo bem, Cláudio, é um prazer enorme estar com vocês aí, o público do Antagonista, para a gente poder debater. Bem-vindo ao programa. Obrigado. Eu de pronto já lhe pergunto, como foi passar esse tempo todo preso vendo o Renan Calheiros, o Collor, o Jader, o Ciro Nogueira soltos? Não, eu não entro por aí dizer como foi eu estar preso e ter alguém solto que eu pudesse achar que estivesse preso. Eu não vou para esse tipo de comparação. Óbvio que se eu disser para você que estar preso não é ruim, eu estaria mentindo para você, eu mereceria ser internado. Mas efetivamente, óbvio que não foi agradável. O que mais leva a gente a ficar revoltado são as injustiças que foram cometidas, que me levaram à prisão preventiva, efetivamente sem motivação e ao arrepio da lei. E isso agora acaba sendo reconhecida muito tardiamente, que foram 4 anos e meio que eu respondi por algo que eu ainda não fui condenado com trânsito em julgado. Apenas uma condenação que foi confirmada em segundo grau, oriunda de um juiz suspeito, parcial, incompetente para lidar com a minha ação, que está sendo tentado ser reconhecido no Supremo através de uma reclamação que está tramitando há 2 anos e eu espero que ela seja julgada rapidamente. Porque, na verdade, Cláudio, o meu processo ele é oriundo de uma denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República e aceita pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em 2016. Quando eu perdi o mandato, essa denúncia desceu para o primeiro grau e foi para a 13ª Vara de Curitiba do juiz Sérgio Moro. E o que aconteceu? Na denúncia que foi aceita pelo Supremo, tinha explicitamente a denúncia do crime eleitoral conjunto às outras denúncias. E o que fez o ex-juiz Sérgio Moro? Ele fraudou a competência para continuar com o meu processo. Ele simplesmente mandou ao Ministério Público para ratificar uma denúncia que já estava aceita pelo plenário do Supremo. E o Ministério Público retirou a denúncia de crime eleitoral e ele homologou essa desistência do Ministério Público sem ser o juiz competente para isso. Com isso, ele se manteve competente. E, obviamente, o exemplo que já aconteceu na semana passada, essa ação irá ser anulada porque ela teria que tramitar na Justiça Eleitoral, é a jurisprudência farta que o Supremo Tribunal Federal já fez. Então, eu estou aguardando para que, em breve, nós tenhamos esse reconhecimento do Supremo Tribunal Federal e, com isso, a gente possa recomeçar na Justiça Eleitoral dessa acusação a qual teve a denúncia aceita pelo plenário do Supremo. Então, essa prisão preventiva que eu fiquei 4 anos e meio é decorrente de um ato feito por um juiz que não era competente para me julgar, para me processar. Essa é a verdadeira realidade. Então, isso revolta, não há dúvida nenhuma que revolta. Não porque outros não estavam presos, não é por aí a comparação. É a própria situação que a gente viveu que é fruto de uma injustiça, que ela agora começa a ser reparada. Bom, é uma questão de ponto de vista, né? Quando o senhor fala sobre a aceitação da denúncia pelo Supremo, se essa denúncia... Pelo plenário do Supremo. Pois é, pelo plenário do Supremo. O plenário votou e aceitou a minha denúncia, incluindo o crime eleitoral nela. Então, aí o questionamento que fica é justamente que parece que então que todo mundo é suspeito, né? Porque se eles aceitaram a denúncia, entenderam que... Não, eles aceitaram a denúncia. Esses ministros também deveriam... Esses ministros, o senhor está colocando em dúvida a decisão de aceitar a denúncia, né? Não, Cláudio. Quando o Supremo aceitou a denúncia, eu era deputado federal. Quem iria me processar e me julgar era o Supremo. E ele era competente para julgar toda e qualquer acusação que existiria contra mim, inclusive do crime eleitoral. Quando desceu pela jurisprudência do Supremo, quem poderia me julgar é a Justiça Especializada e não a Justiça Federal. Então, eu não estou dizendo que o Supremo ele é suspeito, não. Pelo contrário, o Supremo tinha e teria a competência. Ele perdeu essa competência, abriu mão dessa competência quando eu deixei de ser deputado federal. A denúncia foi aceita comigo no cargo de deputado federal. Essa é a diferença, aliás, no cargo de presidente da Câmara, que foi o próprio plenário. Se fosse no cargo de deputado, quem teria aceito seria a turma, mas foi o plenário porque eu exerci o cargo de presidente. Então, essa é a diferença. Então, eles eram competentes para isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está se declarando inocente, eu vi tua entrevista Mamão com Açúcar para a CNN, e eu entendo, claro... Mamão com açúcar, né? Mas a gente entende que é óbvio, né? O Lula também se diz inocente, o Gedel também, o Cabral. Agora o Cabral está tentando a delação premiada. Eu lhe pergunto,
Petrolão não existiu, então a gente viveu, foi uma realidade paralela. Mas eu não falei que o Petrolão não existiu, nem estou falando a respeito de qualquer outro caso, eu estou falando do meu. O senhor Sérgio Moro não era competente para me julgar, para processar e me julgar. Eu estou falando especificamente da minha situação. Eu não estou tecendo comentários, não estou atacando quem quer que seja, não estou dizendo que efetivamente teve ou não teve. Isso é um caso. Há casos que não vão ficar em Curitiba, porque não poderiam ter ficado, como o caso do próprio Lula, e há casos que ficaram lá e foram julgados. Aí caberá a cada um, dentro da sua realidade, que existiu um esquema de corrupção na Petrobras, existiu. Quem é o culpado, quem não é o culpado, nós precisaremos verificar. O que eu estou dizendo é a competência para o seu julgamento. Eu me declarei inocente porque eu fui condenado pelo juiz Sérgio Moro por corrupção, considerando que a razão da minha condenação de corrupção foi simplesmente um delator, a palavra de um delator, dizendo que ouviu dizer de uma terceira pessoa que não confirmou isso, que eu fui a última palavra para nomear um diretor da Petrobras. Olha o absurdo. O Supremo hoje não aceita denúncia com base na palavra de delator. Eu fui condenado com a base na palavra de delator que ouviu dizer. Quer dizer, uma situação extremamente absurda. Eu li a sentença, eu li o processo. A delação talvez tenha startado o processo, mas não, ela foi usada para corroborar claro a acusação. Deixa eu só explanar aqui, porque assim, na sentença, inclusive do seu caso lá em Curitiba, que fala da venda daquele campo de petróleo no Benin, né? Aí o pagamento teria sido feito um pagamento de propina através de um operador ligado ao MDB, primeiro ligado ao deputado lá de Minas que faleceu, depois o senhor teria virado o padrinho da indicação dele. Não, eu nunca fui o padrinho da indicação. Essa é a versão do Ministério Público. Essa é a versão do Ministério Público. E essa versão que foi comprovada? Ela não foi comprovada, não. A comprovação ela foi confirmada. Não, ela não foi confirmada. A comprovação dessa versão, segundo a sentença, se você leu a sentença, não é só delação, não, isso é outra coisa. Bancários que mostram. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu fui acusado por 4 Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. Os extratos, por exemplo, o senhor fala do trust, né? Daquele trust que o senhor tinha. Esse trust era o quê? Deixa eu lhe falar. Inclusive, o próprio Ministério Público Federal, ele, em documento que eu coloquei publicado no meu livro, se você já teve a oportunidade, se não teve, eu vou lhe mandar um livro para que você possa vê-lo. Eu publiquei na página 800 do meu livro um ofício do Ministério Público que considerou, pedindo a minha ajuda, porque eu sou apenas um mero usufrutuário da conta no exterior, que era o que eu era, usufrutuário do trust. Quando eu disse isso... Para que servia esse trust? Esse trust foi feito de recursos que eu detinha antes de eu me tornar agente público, que eram recursos de poupança pessoal meu, obtidos com ganhos da iniciativa privada, não tem dinheiro público absolutamente nenhum. Era o quê? Esse dinheiro era de quê? É oriundo de trabalhos meus feitos antes de eu me tornar deputado. Não adianta, não precisa nem entrar no mérito. Nós estamos falando de vários, de exportação, de mercado financeiro, enfim. Eu não quero entrar no mérito da discussão, senão a gente vai apenas cuidar do processo. Mas eu, com o maior prazer, lhe respondo. Esse dinheiro estava lá, guardado lá, para quê? Não, não é blindado. Eu constituí um trust, que é um instrumento de sucessão para que administrasse esse dinheiro. Quando você constitui um trust, você transfere a propriedade do patrimônio para o trust, você não detém mais a propriedade, você é o settle, que é o que instituiu o trust, e o beneficiário final seria, na minha morte, os meus sucessores. Era basicamente isso que foi constituído. Por que esse dinheiro foi utilizado para pagar contas de cartão de crédito seu? Quando eu constituí o trust, você coloca determinações daquilo que ele vai ser feito. Ele era utilizado para pagamento também, a parte que haviam rendimentos que eles eram oferidos pelo trust. Os recursos estavam aplicados. Essas aplicações geraram rendimentos. Então, dos rendimentos que tinham sido gerados, poderia ser utilizado para pagamento de despesas de cartão de crédito, de modo que fosse dada autorização específica, e, ao mesmo tempo, pudesse ser pago despesas escolares, de estudos, quando alguns dos meus filhos estudaram no exterior há muitos anos atrás. Então, essa é a Constituição. E por que esse dinheiro entra na conta da Trust através de offshores?
na contemporaneidade, ou seja, na mesma época desse negócio no Benin, se o senhor disse que esse dinheiro é lá do passado? Eu comprovei, inclusive com depoimentos na própria ação penal, de que efetivamente eu tive um empréstimo que eu havia efetuado para o ex-deputado que faleceu e eu recebi dele esse dinheiro de volta. Isso é um contrato de mútuo. De mútuo entre eu e ele, porque ele teve um problema. O senhor declarou pessoal. Esse contrato de mútuo à Receita? Não declarei. O meu erro, Cláudio, foi não ter declarado os recursos que eu detinha há 30 anos atrás na Receita Federal. Esse foi o meu erro. Por causa desse erro... Mas o dinheiro que entrou no seu trust era um dinheiro contemporâneo aos fatos da venda do dinheiro que entrou no meu trust, ele foi repor o dinheiro que havia saído e que pode ser comprovado. Eu comprovei as saídas do dinheiro para efeito de empréstimos que eu efetuei ao ex-deputado. Então, ele repôs o dinheiro que existia. Essa que foi a realidade que eu expliquei no momento. O que aconteceu é que nenhum argumento meu foi levado em consideração. Só que aí são duas coisas distintas. O que você está falando do problema da conta virou a justificativa para a condenação de lavagem. Para justificar a condenação de corrupção, porque eu fui acusado de participar de compra de um campo. Não tem uma prova, eu não tinha nenhuma participação, não tinha nada o que fazer naquela situação. Eu sequer conhecia as pessoas que lá eram envolvidas. Então, para justificar a minha acusação de corrupção, usaram a palavra de um delator, dizendo que eu ouvi dizer que eu era a última palavra na nomeação do diretor da Petrobras. E por causa disso, eu estava recebendo... Não indicou ninguém para a Petrobras? Hã? Desculpa, nunca indicou ninguém para a Petrobras? Nunca indiquei ninguém para a Petrobras. Eu nunca indicou ninguém para fundo de pensão? Não, eu coloquei no meu processo... O FGTS, eu nunca indicou ninguém? O Fábio Cleto? Isso é outra coisa. Isso é outra situação. Ali foi indicado pelo PMDB, isso está bem explicado no processo, foi indicado pelo PMDB. Essa situação específica que nós estamos falando, que é a minha condenação, essa situação é um pouquinho diferente. Por quê? Não tive nenhuma indicação da Petrobras, coloquei como testemunhas minhas para comprovar que eu não tinha indicado o ex-presidente Lula, o ex-presidente Michel Temer, o ex-líder da bancada na época, que era o Henrique Alves, todos colocaram que não fui eu que indiquei. Então, se o presidente da República, quem nomeou, não me atribuiu a indicação, se o vice-presidente da República não atribuiu a minha indicação, não havia mais o que fazer, não comprovaram que fui eu que indiquei. Não tem uma prova, não tem ninguém que fosse lá depor dizendo que eu indiquei. A única pessoa que foi depor dizendo que eu indiquei é um delator que disse que ouviu dizer de um terceiro. E esse terceiro não confirmou. Então eu fui condenado por corrupção, por ter supostamente indicado um diretor baseado na palavra de um delator. Essa que é a verdadeira versão que preponderou na sentença. O resto é a história da carochinha. O problema da conta era a discussão sobre lavagem. A discussão sobre corrupção se baseou na palavra do delator. E o crime eleitoral, o senhor Moro simplesmente sumiu com ele para não perder a competência. Mas isso tudo fala uma coisa. Vai voltar a ser julgado. Hã? Numa das investigações, a Polícia Federal identificou na quebra de... apreendeu no celular, né, puxou no celular conversas suas com o Léo Pinheiro. Léo Pinheiro, que, para quem não sabe, os espectadores que não sabem, era o ex-presidente da OAS, que é aquele mesmo que está envolvido no triplex do Lula, no sítio de Atibaia, naquelas histórias todas. O Léo Pinheiro, então tem uma troca de mensagem sua com o Léo Pinheiro. Não tem nenhuma troca. O Léo Pinheiro o seguinte... o senhor disse para ele o seguinte, o senhor faz ali, está conversando com ele, em determinado momento o senhor escreve, e você ter feito 5 paus para Michel direto de uma vez antes, todos souberam e dá barulho sem resolver os amigos, até porque Moreira tem mais rapidez, depois de prejudicar vocês do que os amigos que brigaram com ele por você. Entende a lógica da turma? Aí inclui Henrique, Gedel, etc. O que é 5 paus? Foram uma doação, isso foi explicado publicamente, foi uma doação que fez a empresa dele de 5 milhões de reais para a conta da campanha do vice-presidente da República. Não tem dinheiro nenhum aí ilícito, é dinheiro oficial. Reclamando, talvez eu tenha reclamado com ele, eu não sei exatamente essa. Veja bem, todas essas mensagens estão ainda objetos de escopo processual. E não sabemos nem se elas são autênticas ou não, elas estão sendo contestadas. Agora, efetivamente, o que aconteceu? Mas eu não fujo do fato. No equipamento verificado. O senhor está mencionando, as mensagens dos hackers para questionar. Eu não tenho. Sabe por que eu estou falando desse jeito, Cláudio? Porque o senhor Sérgio Moro utilizava
para poder questionar você nos interrogatórios, mas as entrevistas que a gente dava para a imprensa. Então, mas assim, eu tenho que deixar claro, veja bem, eu tenho que deixar claro para você, pela Polícia Federal com mensagens suas. Não sei, elas estão sendo contestadas por perícia privada autorizado nossa. Legalmente, autorizado pela Justiça. Estão sendo contestadas. Aí o senhor disse que você está sendo contestada até pela cadeia de custódia dela. Existe uma contestação sobre... Então tá bom. Então, mas eu falo, eu explico o assunto, não tem nenhum problema não. Eu não sei se essa conversa é real. Agora, real, o que aconteceu foi o seguinte, o senhor Léo Pinheiro, na época, assumiu compromissos da parte dele de fazer doações de campanha. E não estava cumprindo os compromissos. E ele fez uma doação para a campanha do Michel Temer como vice-presidente de 5 milhões de reais. Ali não tem dinheiro ilícito nenhum. Foi doação oficial e registrada. Então, certamente, se esse diálogo foi verídico, efetivamente estava se reclamando por que ele fez uma doação daquele tamanho antes das outras, ou pelo menos não fez simultânea, ou pelo menos não fez parcial. A reclamação era essa. Não tem nada de ilícito. Qual era a sua relação com o Léo Pinheiro? Eu conhecia como empresário, como conheci vários outros que fizeram doações. Mas por que o senhor falava tanto com ele? Tem mais de 90 ligações suas para ele. Por que são 90 ligações, um ao lado por outro, num período de 10 anos? 9 ligações por ano? A ligação de um deputado para um empreiteiro. Eu provavelmente, da mesma forma, talvez se eu tivesse, naquele momento, se você tivesse ativo naquele momento, daqueles anos, enfim, relacionamento, eu teria falado com você talvez 90 no mês, não 90 em 10 anos. Como já falei com vários jornalistas. É normal, a gente falava e atendia todo mundo. Ali não são ligações, você está falando trocas de mensagens, não são ligações. Eu certamente falei com ele algumas vezes no telefone, não sei se 90 em 10 anos, ou se foi 90 em 5 anos, ou se foram 200. O fato de eu ter falado 200, 300 ou 500 vezes no telefone não implica que estava se fazendo absolutamente nada ilícito, até porque tudo que se relacionou com o senhor Léo Pinheiro todas as acusações que estão colocando são de doações oficiais de campanha. Ninguém está colocando ali dinheiro ilícito de Caixa 2, não, era doação de campanha. A discussão com ele era doação de campanha. Os seus contatos, por exemplo, com o Edson Bueno da Amil, com o Constantino da Gol, são o mesmo objetivo de campanha, doação de campanha? Olha, Constantino da Gol, eu não me lembro de ter discutido com ele nesse momento, não. É outro contexto, inclusive tem outras situações. Edson Bueno, inclusive, já está falecido, né? Então a gente não tem nem condição. É um amigo de muitos anos, não é de hoje, não. Talvez você vai encontrar até mais. É um amigo de mais de 30 anos, não é de hoje. Então, é um amigo antes de eu ser da vida pública, de tudo. Então, é uma pessoa que eu tinha relacionamento, inclusive, pessoal. Então, provavelmente vai encontrar 300 ligações, e não 90. O senhor está respondendo a um processo aqui em Brasília que trata justamente segundo a acusação, de recebimento de propina para aprovar ali incentivos fiscais para combustível de aviação, que teria beneficiado... Essa acusação que foi feita em Brasília, ela está repetida em mais 2 processos na Justiça Federal. É a terceira acusação idêntica. O mesmo recurso de que foi utilizado está sendo utilizado para 3 acusações distintas. Isso nós estamos contestando e provavelmente vai ser juntado tudo em uma única acusação, que é o que tem que ser. Então, aí, eu tenho que tomar um pouquinho de cautela. Uma coisa é eu falar sobre aquilo que eu fui condenado e que o processo terminou. Aquilo que está em curso, que envolve estratégias de contestações de defesa, eu só vou te falar genericamente sobre o fato e te rebater o fato, mas eu não vou entrar em detalhes, porque isso pode, inclusive, prejudicar a minha argumentação. Então, eu não quero causar problemas na estratégia da minha defesa das contestações. Apenas lhe digo o seguinte, além da acusação ser falsa... Eu não vou lhe perguntar mais nada disso aí, não. Pode perguntar. Além da acusação... Só vou dizer o seguinte... Não, porque eu ia te perguntar sobre emissão de nota fiscal em nome das empresas da C3. Além da acusação, a C3 não teve nada. Além da acusação ser falsa, ela está sendo usada igualmente 3 vezes. Eu sofro a mesma acusação 3 vezes, baseada na mesma nota, na mesma discussão, a mesma coisa. Então, digamos assim, o excesso de acusação e o excesso de invenções de situações pelo mesmo fato é algo que tem acontecido cotidianamente. E isso a gente está disputando e vai discutir judicialmente. Perfeito. Aliás, provavelmente, muito rapidamente, tudo isso aí vai ser também anulado. Isso tudo também tem a ver com a campanha
de Chalita à Prefeitura de São Paulo em 2012 pelo PMDB. Isso não tem nada a ver com qualquer outra coisa que não seja a campanha eleitoral de 2012. Então, eu estou respondendo a 3 processos diferentes que nada mais são do que a campanha eleitoral de 2012. Nesse caso de Brasília ainda, é a campanha do Filipelli de 2014. Então, são todos fatos de campanha eleitoral que tentam dar um outro verniz que depois vai acabar acontecendo o que aconteceu quando o Rio Grande do Norte, com o STJ, anulou e mandou voltar tudo para a Justiça Eleitoral. Deixa eu lhe perguntar um negócio aqui. O senhor fica à vontade para responder. O senhor tem conhecimento de uma offshore chamada Glorieta LLP, lá no... uma conta, né? Do Merrill Lynch, em Nova York. A Glorieta, eu respondi isso e coloquei isso exatamente no depoimento do juiz Sérgio Moro, quando eu fui interrogado. A Glorieta era a antecessora do trust. É a mesma coisa. Era antecessora, foi trocada e foi trocada. A mesma conta que existia no Merrill Lynch foi transferida depois, quando foi transferido para o trust. A Glorieta era anterior ao último trust. É a mesma coisa, é o mesmo dinheiro, não é conta nova, né? É a mesma coisa. Isso está declarado no meu interrogatório, dentro desse processo ao qual me condenou o juiz incompetente para me julgar, seu Sérgio Moro. Bom, o senhor, no seu livro, me chamou a atenção que o senhor faz ali um relato de todo... Além de ter me chamado a atenção, que, assim, é um relato dos bastidores, obviamente, ali... de tudo que aconteceu, de uma versão, da versão daquilo que o senhor viveu, né? A gente sabe que a verdade é uma construção coletiva de todas as pessoas que participaram disso. Claro. O senhor, nesse seu relato do livro, me chamou a atenção que o senhor, em vários momentos, o senhor fala, tanto na época de indicação de ministro do Supremo, como quando era para votar algum assunto de interesse de ministros do Supremo, por exemplo, a PEC da Bengala, né? O senhor relata encontros, né? Encontros, até tem encontro, o senhor relata encontro do Renan com Lewandowski no hangar, relata encontro de jantar. Não, esse conto do Renan que eu relato não tem a ver com a Bengala. Deixa eu só lhe perguntar, é uma curiosidade, porque assim, as pessoas têm batido muito nessa tecla de que juiz não pode falar com Ministério Público, não pode falar com investigado, não pode falar com isso, não pode falar com aquilo, e a gente já viu aí várias investigações mostrando, muitas vezes, ministros até conversando com réus, né, com investigados e tal. É normal essa prática em Brasília de ministros da Suprema Corte se reunirem com vescotes, com políticos, para tratar de temas de interesse deles? Bom, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares para não parecer que a gente está colocando atividade ilícita. Quando eu relatei o encontro do Renan para com o Lewandowski, o Renan era presidente do Congresso Nacional e o Lewandowski presidente do Supremo. E a discussão não era a PEC da Bengala, ela já estava aprovada. A discussão era a nomeação do candidato a ministro Edson Fachin. Quando você fala com o Vescote, quando eu discuti a PEC da Bengala, eu fiz uma reunião pública dentro da residência oficial, aos quais os líderes partidários participaram, e todos os tribunais superiores mandaram representantes para discutir isso. Foi discutido na frente de todos. Então, eu discuti isso também, relato, com o ministro Lewandowski, como presidente da Câmara, ele como presidente do Supremo. E, efetivamente, isso eu fui jantar com ele e discutir isso. Então, isso não é com Vescote, isso é um relacionamento normal, institucional, daqueles que estão no exercício dos cargos. Então, eu não vi isso aí, nada demais. Eu não vi nada de ilícito isso. Ilícito, ou talvez imoral, foi o Zé Eduardo Cardoso tentar que eu adiasse a votação da PEC da Bengala, me propondo que eu indicasse um dos 2 ministros entre as 2 vagas que iriam acontecer. Isso sim foi imoral, ou pelo menos amoral, para que fora da curva. E quanto a isso, você não perguntou, talvez você não tenha reparado nisso, mas isso aí não teve interferência nenhuma de ministro do Supremo. Pelo contrário, eu me revoltei e me recusei a dar seguimento a essa proposta dele. Seria muito cômodo para mim, eu vou indicar um dos 2 ministros do Supremo. Mas eu já tinha aprovado o primeiro turno, eu não aceito isso de jeito nenhum. Eu não ia deixar o Supremo, no momento que estava ali, eu já tendo votado o primeiro turno, eu dizer o seguinte, de repente eu resolvi não votar mais, agora eu vou votar depois que o Marco Aurélio sair. Seria um assinte. O senhor lamenta que tenha sido aprovada a PEC da Bengala? Não lamento não, porque você imagina o PT tendo a condição de nomear mais 5 ministros do Supremo naquele mandato, que é o que ia acontecer. Nós estamos falando no momento que a Dilma não tinha sido embichada,
ela já tinha a vaga do Joaquim Barbosa, que ela estava nomeando o Fachin, e teriam 5 vagas para nomear, que iam terminar até aquele período. Uma que acabou sendo antecipada pela morte que foi do Theory, teria a da Rosa Weber, do próprio Lewandowski, a da Carmen Lúcia e a do... Não, a Carmen Lúcia não, do Celso de Mello e do Marco Aurélio. Eram 5 vagas que teria. E então, por isso que ficaram a aprovação eu posso dizer que a aprovação da PEC da Bengala ela teve um objetivo político circunstancial daquele momento para impedir que a Dilma nomeasse novos ministros. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, que o PT nomeasse novos ministros. Né? Foi para essa a finalidade. Os quadros que eles iam colocar lá seriam provavelmente Zé Eduardo Cardoso, Rodrigo Janot. Eu relato, inclusive, que um dos grandes problemas da contenda que se teve com o Rodrigo Janot é que ele queria se ocupar uma dessas vagas. E ele perdeu a chance de ir para o Supremo. Era Eugênio Aragão. Os cotados para ocupar as vagas eram essas. Zé Eduardo Cardoso, Eugênio Aragão, Rodrigo Janot. Então, se queriam evitar esses nomes entrarem no Supremo, que a Dilma pudesse indicar mais nomes. O objetivo foi esse mesmo. O senhor se sentiu traído pelos ministros que aceitaram a sua denúncia e permitiram a sua remoção do cargo, seu afastamento do cargo, já que o senhor fez tanto por eles, aprovou a PEC da Bengala, aprovou aumento do salário, tanta coisa? Quando eu coloquei para votar, eu não coloquei para votar com o objetivo de ter nenhum tipo de reciprocidade, nem ninguém me prometeu isso. Isso eu faria do mesmo jeito, porque eu entendi que seria melhor o Supremo ter os ministros que estavam lá do que ter, provavelmente, o Rodrigo Janot dentro do quadro do Ministério do Supremo Tribunal Federal. Então, eu não me arrependo de absolutamente nada, faria a mesma coisa. Claro que eu posso questionar a qualidade das decisões. O caso que você está falando do meu afastamento foi um dos maiores absurdos que se cometeu violentando a Constituição. Foi uma decisão política feita em retaliação ao fato de eu ter conduzido o impeachment. E te digo mais, quando aconteceu aquilo, que tipo de recurso eu teria? Não tinha recurso. Então, eu articulei o ingresso de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, que foi a 5526. E essa ação, que foi ingressada por 3 partidos, o PP, o Solidariedade e o PSC, ele pedia para dar interpretação conforme a Constituição do artigo 319 do CPP. O que significa isso? Significa o seguinte: se o parlamentar preso em flagrante tem que ser submetido ao plenário de cada casa até 24 horas depois da prisão em flagrante, o que dirá as medidas cautelares. Só que essa ADI não foi levada à votação pelo plenário Supremo, só levaram quando afastaram o Aécio Neves. Aí levaram e deram ganho de causa nessa ação declaratória de constitucionalidade, tanto que o afastamento do Aécio Neves do mandato foi submetido imediatamente ao plenário do Senado, que não confirmou o afastamento e o Aécio retomou o seu mandato. Aí o Supremo decidiu naquele momento que acabou beneficiando o Aécio Neves. Então, talvez se tivesse julgado naquele primeiro momento, se eu tivesse tido o meu afastamento submetido ao plenário da Câmara dos Deputados, eu tenho muitas dúvidas se manteria, se fosse no exato momento, 24 horas depois. Passados 4, 5 meses que você deixa o cargo, no meio daquela avalanche toda, seria muito difícil você ter sucesso. Mas naquele momento, 24 horas depois, eu tenho certeza absoluta que a Câmara não manteria o meu afastamento. Então, eu fui prejudicado, tanto a decisão ela foi equivocada, que o próprio Supremo reconheceu essa ADI e, a partir daí, aconteceu recentemente. O deputado Luiz Santiago foi afastado pelo ministro Celso de Mello e o plenário da Câmara votou e o reconduziu ao seu mandato. Esse procedimento passou a ser a regra em função da decisão da ADI. Comigo, eu não tive esse direito. E eu criei, através dessa ADI, o direito para os outros. Então, eu fui realmente prejudicado. Eu fico percebendo aqui do seu relato que todas as instituições agem politicamente, né? Porque o senhor disse que o Janot agiu politicamente. Quando o senhor aprova a PEC da Bengala, é uma ação política. Os ministros do Supremo também agem politicamente, porque têm interesses em que se aprove determinada... Quer dizer, eu estou achando... Quando eu digo que os ministros do Supremo agiram politicamente, eu não estou dizendo que foi porque... Não, é a minha impressão. Eu não fiz acusação. Eu não estou fazendo acusação para o ministro Supremo. Perfeito, é a minha impressão, diante do seu relato, é a minha impressão, porque eu fico vendo o exemplo que Brasília passa, inclusive os tribunais superiores, o Congresso Nacional, os poderes, né, constituídos, a cúpula dos poderes constituídos, o exemplo que passa para a ponta da linha, né, quando a gente vê aí essas acusações que estão sendo feitas
contra procuradores, juiz com base em prova ilícita, né? Aí você vê o Supremo usando a prova ilícita. A prova é ilícita, mas a prova é ilícita. O exemplo que vem de cima não é o melhor. Então, quando alguém repete alguma coisa... Mas o exemplo que está vindo de baixo também... Mas o exemplo que está vindo de baixo é o pior de todos, porque se a prova que eles dizem que são ilícitas, essas provas não podem ser usadas para condená-los pelos seus crimes, mas elas podem, pela jurisprudência, serem utilizadas para inocentarem aqueles que eles culparam. Elas estão sendo usadas informalmente para condenar, né? De alguma maneira, quando você afasta... Você tira... Eles foram condenados eles estão sendo condenados pela opinião pública, porque você pode dizer que é lícito. Bom, não sei, opinião pública é uma coisa... Mas o diálogo existiu, e eles, de uma certa forma, se conduziram de forma equivocada. Eu, infelizmente, ainda não consegui ter acesso a todas que se referem a mim. Aliás, eu pedi isso, não obtive ainda do ministro Lewandowski, estou recorrendo. Porém, até o Renan Calheiros, que não é processado em Curitiba, já obteve, eu ainda não obtive. Mas só pelo que a defesa do Lula juntou na sua reclamação, pelas perícias, tem 140 citações a mim. Inclusive essa, o Moro só vai sair quando pegar o Cunha e o 9. Era assim mais ou menos esse padrão. Vamos a denúncia da família Cunha, queremos pegar a família Cunha. Era tudo assim. O Moro foi tão parcial e suspeito comigo. Você tem um universo de corrupção tão grande que a Lava Jato... E você acha que esse ato da Lava Jato para fazer isso, que feito também não é um ato de corrupção, no mínimo de prevaricação. Ali há discussões para todos os lados, então nós estamos aí para fazer o debate. Agora, que não foi correto o que eles fizeram, não foi. Tanto não foi que estão sendo modificadas as decisões. Se é lícito ou não é lícito, que fizesse as claras. Mas as decisões estão sendo modificadas depois de anos e anos delas terem sido confirmadas pelo mesmo Supremo. Fica parecendo que o Supremo, por conveniência, está mudando seu posicionamento, porque a questão mesmo da competência, ela foi questionada, a competência em relação ao Lula, por exemplo, a competência da 13ª para processar, investigar e processar o Lula, ela foi questionada inúmeras vezes pela defesa do Lula, que, aliás, conseguiu apresentar mais de 400 recursos, né, e mobilizou o judiciário inteiro para julgar o Lula, né, o STF diversas vezes, e o próprio STF confirmou a competência da 13ª pelo menos 8 vezes antes. Cláudio, né? na minha opinião, Curitiba é incompetente para a Lava Jato inteira, não é só para esse processo, até para a Petrobras. Se você pegar... O Supremo confirmou a competência dela. Provavelmente ainda vai mudar. Essa história do Supremo mudar a jurisprudência é muito tranquila, porque o Supremo considerava que não tinha prisão em segunda instância. De repente, em 2016, mudou em um habeas corpus, mudou a jurisprudência. Não, aí mudou em 2016. A prisão em segunda instância passou a existir depois de um habeas corpus levado pela teoria em 2016, em fevereiro de 16, e um outro confirmado por ele em dezembro de 16. Mudou. Aí depois, em 19, mudou de novo. Então, a jurisprudência é mudada para os dois lados. Na realidade, a razão pela dizer que eu fiquei preso, que continuei preso, é porque já estava condenado em segunda instância, assim como o Lula, e, consequentemente, pela mudança de jurisprudência do Supremo, que afetou a segurança jurídica, como você fala. Antes, não tinha prisão em segunda instância. Essa discussão se deu quando em 16 mudaram. Eles erraram em 2016, essa que é a verdade, e corrigiram depois. Quando o Supremo muda a sua composição, e vai sempre mudar, as jurisprudências podem ser mudadas. Elas não deveriam ser mudadas? Não. Mas não deveriam ser chamadas de jurisprudência. Sem dúvida. Agora, efetivamente, se você não mudar ninguém, não vai mudar. Agora, sempre tem um ator novo no processo que é colocado. O Teori morreu, entrou o Fachin, aí o Fachin entrou o Alexandre de Moraes, e você entrou agora o Cássio, vai entrar outro daqui a pouco. Então vai mudando a jurisprudência, isso faz parte do jogo, não tem jeito. O senhor está aí animado agora que está livre para poder dar sua opinião no noticiário. O senhor disse aí recentemente numa entrevista agora, até na sexta-feira, que vai voltar, né? Eu publiquei alguns dos seus, das suas, vamos dizer assim, das suas projeções, do que seriam as projeções. Obrigado. O senhor negou no Twitter, disse que não... Aquela que você publicou não era questão de projeção, é questão da minha interferência e atuação, que eu estou voltando para poder coordenar ou para poder interferir na bancada do PMDB. Isso não é verdade. Uma coisa das minhas opiniões que eu estou dando para você e estou dando para todo mundo que me perguntou o que eu estou falando. Agora, a atuação minha, eu contestei... Atuar nos bastidores, como sim, mas não é o caso, não é o caso. Mas não é o caso. Se fosse o caso, vai sair do MDB? A princípio, não.
Eu não. Nesse primeiro momento, não. Talvez a minha filha, sim. Quem é candidato na eleição que vem não sou eu. Independente de eu estar ou não elegível na época, eu não sou candidato às próximas eleições. Quem vai se candidatar é a Daniele, que vai se candidatar a deputada federal. Ela provavelmente não vai ficar no PMDB. O que o senhor achou do MDB estar se abraçando ao Lula? O MDB sempre foi uma frente. O MDB nunca teve unidade nos posicionamentos. Mesmo quando o MDB apoiou o PT na eleição, você veja que a última convenção que o Michel Temer foi confirmado como vice na reeleição da Dilma, 58% votaram a favor da chapa e 42% votaram contra. A grande parte do PMDB atuou na campanha do Aécio, não atuou na campanha da Dilma. Então, o MDB sempre teve a divisão e vai continuar tendo. Se o MDB amanhã decidir apoiar Bolsonaro, vai ter uma parte que vai ficar com o Lula. Se decidir apoiar o Lula, vai ter uma parte ficando com o Bolsonaro. Só que existe aqueles que a gente sabe pelos tamanhos dos colégios, que são aqueles que têm mais votos na Convenção Nacional do MDB. E certamente aqueles que estão manifestando com o Lula ainda não são a maioria dentro da convenção do PMDB, pelo quadro que eu conheço, que eu me lembre. Pode ser que isso se altere. Eu não acredito que o MDB vai apoiar ninguém na eleição do ano que vem, justamente por causa dessa divisão. Provavelmente o MDB vai ficar solto. É o que eu acho que vai acontecer. Agora, como você falou, eu não tenho razão nenhuma de discutir saída de partido. Porque eu não vou disputar a eleição. Quem vai disputar a eleição é minha filha. Ela provavelmente sairá porque ela não está confortável no MDB. Então, ela tem todo o direito e vai para uma outra legenda para disputar a eleição. Como não sou candidato, eu vou continuar na militância quando eu puder fazer. Mas eu não pretendo interferir em nada, até porque eu não tenho condição. Essa história de dizer, não, Eduardo Cunha vai fazer. Eu não tenho condição. Se eu tivesse condição, eu não teria sido cassado. Essa que é a verdade. Se eu fui cassado, eu perdi a condição. Metade desse congresso que está hoje lá, Cláudio, eu não conheço, fui de renovado. Então, nem influência eu posso ter naquilo que está lá. Eu posso ter opinião, posso reverberar minha opinião, mas efetivamente ter influência é uma distância oceânica. Eu não tenho e nem pretendo ter. Essa que é a verdade. Eu não pretendo fazer qualquer gestão para nada. Eu vou exercitar a política de cidadão. Vou dar opinião, vou discutir, vou debater, vou reclamar, vou aplaudir. Isso é o que eu vou fazer. Essa parte, alguns vão gostar do que eu falar, outros não. E, ao mesmo tempo, eu vou continuar me defendendo para resolver os meus problemas. Então, isso é incompatível com um processo de campanha eleitoral, a qual eu não vou disputar no ano que vem, repito, mesmo que eu seja elegível. Qual a sua opinião sobre o nível do Congresso atual? Porque a gente tem um presidente da República do Baixo Clero, você tem na presidência da Câmara o Arthur Lira, que também é um deputado oriundo do Baixo Clero, você tem líderes como no Senado, como Ciro Nogueira, também oriundo do Baixo Clero, era braço dado com Severino Cavalcante, você tem aí o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que vem também aí... ainda não, né, não é um personagem que tivesse relevância. Tivemos o Davi Alcolumbre, que também não tinha experiência. Qual é a sua opinião? Você acha que o nível do Congresso, do comando do Congresso e dos parlamentares que estão aí, ele é inferior ao da sua época? Eu não tenho condição de dizer que é inferior. Eu discordo parcialmente de você. Eu não acho que todos esses que você falou são de baixo clero. O Arthur Lira é deputado começando em 2010 e só no período que ele foi deputado e que eu estava lá, ele foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, presidente da Comissão de Orçamento e líder do partido dele, que era a terceira ou quarta bancada da casa. Então, não é baixo clero. Ciro Nogueira foi deputado comigo no passado, era uma pessoa com bastante trânsito, com bastante liderança lá, de atuação de comissão de orçamento, foi candidato a presidente da Câmara na época que o Michel Temer se elegeu da última vez, perdeu para o Michel Temer em 2009, então não é baixo clero. O Rodrigo Pacheco foi deputado comigo, começou no mandato passado, era um quadro que foi candidato eu acho que a prefeito, enfim, foi candidato a se elegeu rapidamente, tinha uma atuação focada em OAB, ele era oriundo da OAB lá de Minas Gerais, então não era, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, não era baixo clero. O Davi Alcolumbre, que tinha se elegido, é que não tinha mais uma figuração de frente e conseguiu conquistar a partir da presidência. Mas eu não acho que são baixo clero. Dizer que o Congresso atual é melhor ou pior, a gente nunca sabe dizer, porque depende da forma como você compara. Certamente tem gente boa que não se reelegeu, tem gente ruim que se elegeu, tem gente ruim que não se elegeu e tem gente boa que não se elegeu. Então, a mediana você só vai tirar no fim do processo. Certamente tem melhoras e tem pioras. Algumas pioras são visíveis.
Algumas melhoras também são. Eu acho que passou a ser um Congresso mais, digamos assim, com mais extremos, mais radicalizados pelas posições de alguns, que não tinha muito na minha época, era menos radicalizada as posições expressadas. Ali você tinha o embate, mas a radicalização era menor. Agora eu acho que a radicalização está maior. Isso mais com pessoas ideólogas que foram eleitas pelos extremos que estão fazendo esse embate. É diferente. Não quer dizer que seja melhor ou pior, ele é diferente. No seu livro, o senhor elogia muito a capacidade de articulação política do Lula. Apesar de se dizer anti-PT, o senhor já viu o senhor defendendo até que o Lula saia do PT. O senhor sempre foi um crítico em relação à incapacidade política da Dilma. Mas eu vejo o senhor defender o Bolsonaro, mas o Bolsonaro também é incapaz politicamente. A gente vê a articulação dele é péssima, a articulação política dele. O que tem de parecido, de diferente entre o Bolsonaro e a Dilma? Já que os dois têm até dificuldade. Vamos lá. Só para colocar as coisas na forma como você falou, eu não defendi que o Lula saiu do PT. Eu analisei dizendo o seguinte, que o problema do Lula é o PT. Se o Lula saísse do PT e o PT tivesse um candidato, o Lula se transformaria no anti-PT e aí não teria Bolsonaro como anti-PT, o Lula venceria essa eleição. Foi essa análise que eu fiz. Não é que eu estou defendendo, não. Isso é um problema deles, não é meu. Eu apenas, indagado, eu fiz a defesa da tese. Eu aventei que é a tese, não que eu defenda esse fato. É um problema deles, não tenho nada com isso. Pelo contrário, eu prefiro que ele continue no PT e seja derrotado. Porque eu entendo que ele está muito ligado ao PT. Não é que eu estou defendendo, não, dizendo Lula, venha para cá para ser presidente, que eu estou lhe apoiando. Eu não disse isso. Eu estou defendendo, analisando a situação. Com relação à articulação política, a Dilma, é claro que a Dilma ela perdeu as suas condições de articulação política, eu retrato isso muito bem. Bolsonaro teve 2 ou 3 momentos. Ele teve momentos sem articulação nenhuma, mas ainda assim aprovou uma reforma da Previdência, reforma a qual até eu tenho discordâncias em parte dela, mas, ao mesmo tempo, depois ele conseguiu construir uma base na Câmara. E essa base que ele construiu na Câmara estão mantendo a governabilidade dele na Câmara. A gente descobriu como ele está mantendo. Ele tá pagando um orçamento paralelo aí de verbas extras. Já pagou aí. Eu não sei se ele está pagando. Eu não sei se ele está pagando orçamento paralelo. Eu não sei se ele está pagando orçamento paralelo. Eu sei que emenda parlamentar, isso sempre foi feito em todos os emenda extra, não tem nada a ver com emenda parlamentar, é uma verba extra. Não, emenda extra sim, sempre teve emenda extra em todos os governos que se davam, geralmente sobra de orçamentos no fim do ano, você destinava em emendas extras, tinham cotas de emendas extras que eram dadas para as lideranças dos partidos e a liderança distribuía dos seus deputados. Eu fui líder de partido que apoiava o governo e já assim, bem... Era desse jeitinho, mandava um ofício para o Ministério, manda o dinheiro para lá, manda o dinheiro para cá, mandar para Codevar. Você destinava para programas ou para municípios, as quais tinham programas de cada ministério, de acordo com a sobra, e era mandado para os deputados. A diferença é que ele tá destinando esse dinheiro para parlamentares alinhados ao governo, é diferente das emendas impositivas. As emendas impositivas, inclusive, fui eu que aprovei justamente para acabar com isso, porque o objetivo da emenda impositiva, naquele momento, a emenda não era impositiva. Então, nem todos os parlamentares conseguiam liberar suas emendas. Então, quando eu aprovei em 2015 a emenda constitucional que tornou impositiva, para se fazer justiça, ela começou com o Henrique Alves em 2014, ele não conseguiu acabar a aprovação dela. Eu aprovei em 2015, depois eu passei a discutir a emenda impositiva de comissões, que eu não consegui aprovar no tempo que eu era presidente. Mas a emenda positiva começou comigo. Era justamente para acabar com a distribuição ou com a escolha do governo para quem ia dar o dinheiro que o parlamentar colocou de emenda. Naquele momento, a gente liberava as emendas de parlamentares e liberava basicamente aqueles que votavam com o governo. O que acontecia? Para não parecer que estava liberando as emendas dos parlamentares que estavam votando, porque ficaria claro a verificação por quem quer que seja, eles davam na forma de extra o valor que os deputados tinham de emendas parlamentares, aqueles que apoiavam o governo que não tinham sido liberados, e, consequentemente, davam em programas dos ministérios. Era a forma que os governos faziam, e eu vi isso várias vezes. Então, era uma coisa absolutamente normal. E tanto que, quando eu aprovei a emenda positiva, o objetivo era acabar com isso. É que a gente achava que não poderia ser as emendas o fator de computação da base. Se agora, além das emendas impositivas, estão dando extras, enfim, estão dando benefício mais para aqueles que votam com o governo. É isso, basicamente, que deve estar ocorrendo.
Eu entendo a sua afinidade com o Bolsonaro, até porque vocês têm um público, um eleitor comum, que é o público evangélico, né? Especialmente o neopentecostal. Mas o senhor tem mais alguma coisa aí? Porque, por exemplo, a gente vê que o Bolsonaro, o Marcelo Queiroga, até nomeou recentemente um assessor especial, Carlos Henrique Menezes Sobral, que foi seu assessor. O senhor já está nomeando... Isso é uma injustiça, coitado, porque qualquer pessoa que trabalhou com você na vida e que ela tem que sobreviver... O senhor com o Gedel... Não nomeei. Ele trabalhou comigo, ele realmente trabalhou com o Gedel, e foi um quadro que eu peguei na época emprestado do Gedel para poder trabalhar comigo, porque ele é muito eficiente. Tanto depois que ele foi seu secretário executivo da Secretaria de Governo lá do Marum, e ficou como secretário executivo até o fim do governo Michel. Então não fui eu que nomeei ele com o Marum, ele estava antes do Marum, ele estava com o Gedel. Ele estava como secretário executivo do Ministério quando o Gedel tinha assumido e continuou com o Marum. Ele é um quadro excelente. Eu não tenho nenhuma indicação, mas eu acho um absurdo se criticar uma pessoa que é competente, ela poder sobreviver, poder trabalhar pelo fato de ficar estereotipada por ter trabalhado com A ou B ou C, que eventualmente possa dizer, não, fulano, Betano nunca mais pode trabalhar na vida, então ele vai passar fome, nunca mais vai poder trabalhar, e nós vamos perder... A gente está fazendo a referência, porque sim, mas eu se fosse o senhor trabalhou com o Collor, é um registro na sua carreira. Sim, claro, eu trabalhou com o PC Farias, é um registro na sua carreira, não é verdade? Não, PC Farias eu não trabalhei com PC Farias, não. Aí um pouquinho já é equivocado. O que o senhor achou da privatização da SEDAI? Eu achei a privatização da SEDAI bastante, poderia ter saído toda. Eu acho que foi uma vitória enorme, foi uma beleza digamos assim, de privatização. Quem conhece os serviços aqui no Rio de Janeiro sabe que a carência do atendimento de serviço é muito grande. Isso, além de ter resolvido um problema que a União tinha um crédito perante o Estado, com uma dívida dada em garantia da própria ação da SEDAI, você vai permitir um investimento que resolveu um problema de prestação de serviço público. Então, essa privatização é muito boa. Espero que acabe o outro lote que ainda não venderam. Consigo fazer rapidamente. Mas não é ruim não poder mais indicar politicamente alguém para a SEDAI? Eu não tenho noção disso há exatamente muitos anos. Então, talvez eu não tenha nenhuma lembrança. Agora, veja bem, o problema é o seguinte, quando a empresa está no Estado, o fato de você privatizar é uma excelente coisa para acabar com as indicações políticas, porque essas empresas não têm que estar na mão do Estado, elas têm que sair do Estado, o Estado não tem que ser empresário. Então, é uma forma, inclusive, de acabar com a influência política, é privatizar. Então, eu aplaudo essa privatização. Para que nem eu ou nem qualquer outro político precise indicar para qualquer empresa. Eu sou favorável a privatizar, inclusive, a Petrobras. Privatiza a Petrobras todas. Para que o Estado tem que ser dono de empresa? Qual é o benefício que o Estado tem como dono de empresa? Se nem o preço do combustível ele pode e não deve controlar. Então, isso tem que ser colocado no mercado e a agência reguladora controlar. Então, eu sou contra o Estado empresário. A minha posição política e econômica é liberal. Então, eu sou contra o Estado ser dono da SEDAI. Eu acho que todas as companhias deviam ser privatizadas. Isso vai ser um boom que vai acontecer. É exemplo que aconteceu com as companhias estaduais de energia elétrica, os bancos estaduais que aconteceram no passado. Isso vai acontecer com as companhias de saneamento. É uma forma de você tirar isso da política. Só não pode privatizar para o grupo amigo, né? Para o grupo amigo, ou deixar de fiscalizar. Primeiro, a fiscalização a fiscalização tem que ser feita por agência reguladora, Cláudio. E o grupo amigo tem que participar de leilão e pagar mais. Não tem grupo amigo num leilão que leve em detrimento de outro que queira pagar mais. É porque no Brasil, nosso histórico de privatização é uso de recurso público para privatizar e para entregar para grupos empresariais. Isso é outra coisa. Isso é o nosso histórico. Isso eu sou absolutamente contrário, como também sou contra. Um dos pontos de oposição ao PT é aquela política de campeões nacionais que você fez empresas como a JBS virarem os monstros que viraram às custas do dinheiro público subsidiado em detrimento da própria atividade econômica. Isso tem que acabar. Isso não pode voltar no país. E se o PT voltar ao governo, vai voltar isso, que foram um fracasso no país. Deixa eu lhe perguntar, eu acabei lembrando aqui, tem a ver com a Petrobras, porque assim, a gente percebe que, na verdade, a gente não só percebe, como assim, as investigações em determinado momento da Lava Jato entenderam que na saída do Lula, eles criaram aquela empresa Sete Brasil,
que passou a ser a empresa responsável pelo gerenciamento, construção e gerenciamento de sondas. Tinha um orçamento de dezenas de bilhão, né, de reais, e foi uma situação que, segundo a apuração da Lava Jato, ela foi uma estruturação de uma empresa, de um esquema replicado daquilo que era feito na Petrobras, mas sem a participação do MDB e do PP. Eu me lembro que até uma vez fez um requerimento para convocar o presidente da Sete Brasil para explicar o que era a Sete Brasil, isso lá atrás, na Câmara dos Deputados. Eu não me lembro desse requerimento, mas se eu fiz, certamente alguma explicação deveria, porque aquilo ali era uma forma de você, de uma certa forma, privatizar a relação de contratação que a Petrobras tinha. Essa que era a verdade. Então, era uma forma de privatizar a contratação. Colocava uma empresa e essa empresa contratava sem licitação, e algo que acabou virando uma grande confusão. Eu não vou dizer que teve ou não teve corrupção, se teve ou não teve propina, não vou entrar nesse mérito. O que está errado é a estruturação e o processo. Como eu acho que está errado a Petrobras ser uma empresa estatal. Eu acho que a Petrobras ela precisa, até para ter mobilidade nos seus passos, aliás, eu discuti muito isso, porque a Petrobras ela não obedecia à lei de licitação. Há um decreto que foi feito na época do governo Fernando Henrique Cardoso para tirar a Petrobras da lei de licitação. E isso é que levou à formação dos cartéis dentro da Petrobras. Eu quis revogar esse decreto como presidente da Câmara, tinha um decreto legislativo para isso, feito na época, acho até pelo PDT, eu quis colocar isso para votar e infelizmente eu não consegui, porque a Petrobras ela criou esses cartéis porque essas empresas iam trabalhar por carta convite, para contratos de bilhões. Escolhia 3, 4 empresas para disputar e elas se combinaram. Então não tinha um processo de licitação transparente e aberto. Agora, a desculpa ou a argumentação, não vou nem dizer que era desculpa, é que a Petrobras precisava de mobilidade. Eu até acho que precisa, mas ela tem que ser móvel ou ter essa mobilidade privada e não pública. No momento que ela era pública, ela não podia ter essa mobilidade. O senhor que defende, então, a privatização, dê uns conselhos para o Bolsonaro, porque ele resiste a beça a privatizar a Petrobras. Não, é óbvio. Se ele resiste, você fala que eu tenho afinidade. A minha grande afinidade com o Bolsonaro é o fato de ser anti-PT. Então, essa é a minha grande afinidade. E como você tem uma eleição que vai ser Bolsonaro ou PT, eu vou ficar com o Bolsonaro, porque eu não vou votar no PT e não vou apoiar o PT e não quero o PT de volta. Essa que é a grande realidade. A minha afinidade é essa, é ser contra o PT. Por que os partidos não conseguem produzir mais liderança política nenhuma? A gente está sempre lidando com os mesmos candidatos. Bom, você está lidando com os mesmos candidatos. O processo de renovação política ele deveria ter se dado de forma mais acelerada. A gente acaba perdendo quadros, como perdemos ontem o Bruno Covas, quadros que podem ser renovados, outros que poderiam crescer, foram por alguns caminhos que eu não sei se são os melhores. Eu acho que o caso do Dória, o Dória tem uma situação política de crescimento conturbada, na minha opinião, porque se elegeu em cima do discurso Bolsodória e agora ele vai pedir voto para xingar o Dória ou xingar o Bolsonaro, vai ficar um pouco difícil para ele, já depois de ter largado a Prefeitura de São Paulo para ser candidato ao governo e se queimado na própria cidade. Então, às vezes, lideranças novas cometem erros, outras acabam por tentarem se firmar. Mas a prática, você tem razão, a renovação ela tem sido difícil. Agora está surgindo uma nova leva de governadores, o governador do Rio Grande do Sul está se colocando, alguns aparecem. Pode ser, vai surgir, isso acabará surgindo, isso é natural, vai acabar surgindo. Eu não acredito que nessa eleição a gente ainda vai ter uma renovação dos quadros que aí estão, mas eu acredito que isso vai acabar surgindo e que não possa ser interrompida essa tentativa de renovação por episódios, infelizmente, como a morte de alguém que possa estar crescendo. Enfim, pessoas que se formam. Temos que guardar para ver. Mas eu concordo com você. Eu acho que a renovação poderia ser maior. Muito bem. A gente já estourou nosso tempo aqui. Agradeço a sua participação. Eu agradeço. Aqui no Papo, Eduardo Cunha. Quando quiser, pode me chamar à vontade. Não tem problema nenhum. Não precisa ser mamão com açúcar. Não tem esse problema aqui. A gente responde qualquer coisa. A gente está aqui às suas ordens. E sempre que você colocar alguma coisa que eu achar que é errado, eu vou, humildemente, lhe pedir que coloque a minha versão para que fique preparado também. Com certeza. Uma boa noite. Um abraço. Obrigado a você. Um abraço a todos.